Então, o tema da nossa noite, resguarde-se na serenidade. Eu não sei vocês, mas eu adoro esse livro, Illuminati. Eu sempre volto e estudo, quanto mais eu leio, mais as palavras de Joana de Ângeles caem no meu espírito. E vamos falar de serenidade nos dias de hoje. Então, vou começar com uma pergunta. Quem aqui está precisando se beneficiar de um pouquinho mais de serenidade na vida? Ok, então o tema, eu vejo mãos duplas. Para quem está assistindo de casa, boa noite. Vocês podem escrever no chat, eu adoro quando tem uma interação. Vocês estão aqui com a gente, de coração, né? Fisicamente estão aí, mas de coração estamos todos unidos. Então, quando a gente fala de serenidade, nos dias de hoje, a gente vai percebendo a importância da gente focar na serenidade. Como o Marcelo falou tão bem, refletindo sobre as palavras de Joana e na oração, quando a gente está agindo na serenidade, a gente tem chance de agir mais corretamente, alinhado com as leis do Pai, não é mesmo? Quando a gente perde a serenidade, aí a gente vê o quanta falta faz a nossa conexão com o Pai. Né? Quando a gente fica com a mente atabalhoada, querendo pensar em tantas coisas ao mesmo tempo, às vezes fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, e nem sempre a gente consegue fazer com capricho, não é mesmo? E muitas vezes, na falta da serenidade, a gente perde a habilidade de fazer o que é realmente importante. Vocês já se pegaram fazendo uma coisa que não tinha nada a ver, quando o que era realmente importante não estava sendo feito? Não é mesmo? Por isso que eu gosto muito da prece da serenidade. Pedindo, né, a Deus que nos dê a coragem de fazer o que é preciso, de modificar o que é importante, não é mesmo? E ter discernimento para saber o que é realmente importante na nossa vida, porque eu já me peguei fazendo coisas atarefadérrima, mas no final do dia completamente desavorada, com uma adrenalina mil. Onde está a minha serenidade? E às vezes a gente se esquece de pedir ajuda ao Pai. Porque é uma referência bem clara para a gente. Quando a gente perde a nossa serenidade, é porque a gente largou da mão do Pai. Vocês têm essa experiência? E no momento do sufoco, basta pegar na mão do Pai, a gente imediatamente já se sente um pouco mais embalado, um tanto mais de calmaria, de serenidade. Às vezes a gente se afasta tanto do Pai que demora um pouquinho para conquistar a serenidade de volta. Eu não sei vocês, mas dependendo do quanto a mente está atabalhoada, tem que ter um esforço, né, mais assertivo para buscar nossa serenidade. Mas é imperativo, é o nosso bem-estar, é a nossa conexão com o alto, é a maneira da gente enfrentar os nossos testes, não é mesmo? Então, a nossa ideia de hoje é refletir sobre esses pontos, né? Então, vamos lá. Resguarda-te na serenidade. E a gente foi buscar o que a Joana queria falar de resguarde-te, né? O que é esse resguardar? É defender-se, acautelar-se, proteger-se, né? Dos inimigos. Resguardar, porque às vezes nós temos muitos inimigos. E para a maior surpresa de todos, não sei, para mim foi, é que os meus maiores inimigos estão aqui dentro. Tem uma voz estridente aqui, que se a gente não for vigilante, abre a guarda para que outras vozes potencializem essas vozes gritantes, né? Uma outra maneira de olhar é guardar com cuidado, abrigar, defender. Então, são os aspectos que a gente precisa olhar. E a serenidade? É a qualidade ou estado do que é estar ou estar sereno. Aí tem um monte de palavrinha que a gente pode incluir nesse balaio. Calmaria, discrição, mudez, paz, quietude, remanso, repouso, silêncio, sossego, tranquilidade, benevolência, calma, complacência, equilíbrio. Olha quanta coisinha que tem dentro aí, para a gente olhar e refletir. São coisas importantes para a gente fazer o nosso caminhar de aprendiz nesse percurso de crescimento, de maturidade espiritual.
esse alinhamento das nossas ações com as leis do Pai. Não é mesmo? Porque muitas vezes, na falta da serenidade, a gente pensa uma coisa, sente outra e faz outra. Quem já fez isso e sabe do que eu estou falando, por favor, se manifeste. Ok. Pode escrever em casa também, porque é natural. Porque quando a gente está olhando muitas coisas ao mesmo tempo, a gente vai se dar conta de uma adrenalina muito grande que às vezes não tem tempo nem de perceber o que está sentindo. Só vai perceber lá no fim do dia quando está completamente exaurido. Não é mesmo? A vida está muito rápida. E isso é muito importante a gente observar. Então aqui nesse livro, Joana, eu vou até ler para não perder nenhuma palavrinha. Ela faz a seguinte pergunta para a gente. Para onde ruma a sociedade contemporânea que pretende haver alcançado o grande patamar da cultura, da tecnologia, do conhecimento, mas se encontra destituída dos significados profundos da dignidade, do auto-amor, confundido com presunção e violência? É natural, portanto, que se encontrem em combates os arautos do bem e os mensageiros da desordem, da ufania, da ignorância, numa luta não declarada, mas claramente manifesta. A tua serenidade diante do infortúnio, das provocações de toda a natureza, darão a medida do comportamento a fim de que triunfem as propostas de misericórdia e de compaixão para com esses enfermos espirituais de ambos os planos da vida, que se constituem, por momento, pedra de tropeço ao progresso e à chegada do reino dos céus. Então, quando a gente olha o que está acontecendo à nossa volta, não deixa a gente pensar como é que a gente tem serenidade. Quando a gente olha o mundo à nossa volta, olha o que está acontecendo, né? A gente vê as notícias daquela... Meu Deus, o que está acontecendo com esse mundo? A gente vê os valores, parece que tem uma faixa etária, né, de jovens hoje que está perdendo os valores morais que a gente teve na nossa geração, não é mesmo? A gente vê muitas situações onde as crianças estão sendo os que dirigem a casa, verdadeiros tiranos dos pais, onde tem valores que a gente ouviu, que a gente aprendeu. E isso tudo está gerando muitas dificuldades por aí. A gente vê o que está acontecendo com o tempo. Se vê essas notícias devassadoras, então a gente tem consciência que nós estamos em grandes momentos de transformação, né? Não é novidade nenhuma para nós, né? Na era da transição. Então as provas estão se manifestando. As consequências do nosso livre-arbítrio estão se apresentando. Então, com certeza, tem muito tumulto. Tem muita coisa na consciência, mas também tem muita coisa do bem. E vai da gente perceber dos conteúdos que a gente está aprendendo e aplicando para ver como lidar com tudo isso. Então, esse é o convite da nossa noite. O que a gente pode fazer para resguardar-nos na nossa serenidade, independente do que a gente está assistindo nesse momento de transição do nosso planeta, né? Fica aqui a dica de algumas referências que nós fizemos. E a pergunta para a gente refletir, não precisam responder. Quem quiser responder, pode responder. Como, quando e como perdemos a nossa serenidade? Para a gente refletir. O que faz um gatilho dentro de nós que faz a gente perder a nossa serenidade, a nossa paz? Que faz a gente, sem querer, naquele momento, soltar a mão do Pai. Porque é um movimento que a gente faz e não se dá conta. Porque quem é que quer se separar do Pai na conexão? Todo mundo quer a banda larga de conexão, né? Mas de vez em quando há uma bela fragmentada na conexão. A gente sempre está brincando com isso, mas é um fato. Toda vez que a gente está atabalhoado, que a gente está com a adrenalina alta, que a gente não está priorizando o que é o correto, o que é feito com capricho, o que é realmente importante, que a gente se confunde, sai a 500 milhas por hora e não está percebendo o que está acontecendo às vezes do lado. Não está presente o suficiente para ver a dor de quem está do lado. Então, nesse momento, a gente perde a nossa serenidade. E muitas dificuldades têm acontecido conosco e com os nossos próximos e com o planeta,
Porque a gente às vezes não está presente. A falta de serenidade tira a gente do presente. Porque muitos de nós estão ansiosos no futuro, ou com medo do que está acontecendo, ou preocupado excessivamente consigo, ou com seus desejos, com aquilo que gostaria que acontecesse e não está acontecendo. A serenidade, às vezes, nos faz perder a perspectiva da oportunidade que está se apresentando para nós. Então, aqui, nos momentos de crise que faz com que a gente perca a nossa serenidade, é um campo fértil de reflexão, para a gente retomar o caminho da nossa jornada de espírito imortal, aprendendo a se tornar um ser humano. Como a gente falou hoje no curso, né? Aprender a abraçar as nossas dificuldades, as nossas sombras, e com elas ainda assim, buscando fazer o que é correto, na serenidade. O Carlos falou muito bem, trazer a luz no momento de sombra, que nos clareia para poder ver a oportunidade que está se apresentando. E nós também comentamos que tudo que a gente tem aprendido, nós somos colocados à prova, né? Nós aprendemos algumas coisas lá na espiritualidade, e no plano espiritual da nossa reencarnação, nós temos algumas provas para colocar em prática o que a gente já aprendeu. E mesmo que a gente está aprendendo aqui agora, com a nossa doutrina, coloca-se em prática para a gente poder ticar. Ó, isso aqui eu já estou aprendendo um pouquinho mais. Já passa um pouquinho mais rapidinho na prova. Ainda assim, as provas fazem com que a gente reflita o quanto ainda estamos na jornada do aprendizado, não é mesmo? Né, Marcelo, que a gente estava falando. Então, geralmente, quando a gente tem uma crise, uma dificuldade, um problema, um conflito, é um caminho de oportunidade. Se a gente está presente o suficiente e com serenidade suficiente, a gente tem mais chance de agir no correto, que significa nos passos do homem de bem, que tanto a gente escuta nas palestras, para poder fazer as escolhas do nosso livre-arbítrio para agir correto. Joana de Ângeles falou muito bem, quando a serenidade está em controle, a gente age no correto. A gente age alinhado, porque a gente está sobre o manto do nosso Pai. A palavra crise, que é quando tira a gente da serenidade, é de origem grega, que significa ruptura. Assim, por crise podemos entender um fato, situações ou um conjunto deles que atinge uma pessoa, causando-lhe a ruptura de seu equilíbrio psicofísico, emocional e social. Aqui é o momento que a gente aprende a se conhecer. Nos momentos de crise é a melhor oportunidade para a gente se conhecer. A crise é sentida no íntimo, na alma. É individual e intransferível. A doutrina nos esclarece que tudo o que precisamos nos momentos difíceis está dentro de nós e apenas devemos deixar fluir as potencialidades de nossas almas. Isso é muito importante, porque a doutrina nos educa sobre a potencialidade das nossas almas. Então, no momento de crise, no momento difícil, é a oportunidade que a misericórdia do Pai está nos oferecendo para colocar em prática, para a gente crescer, para a gente adquirir um pouquinho mais de maturidade espiritual, para que nos momentos difíceis a gente consiga navegar pela crise e colher a lição que está ali para nós. Lições essas que muitas, principalmente as mais difíceis, a gente pediu lá atrás do nosso plano reencarnatório. Só que a gente não se lembra. Aí a gente dá uma espernadinha aqui, não gostou. É ou não é? Porque tem coisas que dói, não dói? Difícil, não é? Quem de nós não sambou e resistiu? E é difícil de acreditar que a gente pediu isso. Não sei vocês. É difícil de acreditar, não é? Mas foi. A gente esqueceu. Mas é a oportunidade da gente acessar nossas potencialidades e fortalecer esses músculos que vai nos deixar um pouco mais maduro, né, espiritualmente falando. Então,
O que precisamos é tomar conta da crise e não deixarmos que ela tome conta de nós. Esse é o grande segredo. Porque na hora da crise a gente tem que buscar todo esse manancial de aprendizado que a gente já está tendo para colocar em prática, para a gente poder gerenciar a crise. E quando a gente não tem esse olhar, a crise nos gerencia. Quantos de nós estão sendo gerenciados pela nossa ansiedade, pelo nosso medo? Em vez da gente gerenciar a ansiedade e o medo, estamos sendo gerenciados por elas. Quantos de nós estamos tomando as decisões de uma maneira defensiva de medo? E não é o mais correto, não é o mais alinhado com as leis. Não está deixando a gente crescer. Então, o tomar conta da crise significa a gente colocar as nossas potencialidades para dirigir isso, para a gente colocar em prática tudo que a gente já aprendeu. E a gente traz bem rapidamente a lição do filho pródigo. Disse Jesus, um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai, meu pai, dá-me a parte do patrimônio que me toca. O pai então partiu entre os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante. E lá dissipou sua herança, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos senhores daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Entrando então em si e refletiu, quantos empregados há na casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu, aqui, a morrer de fome. Levantar-me-ei e irei a meu pai, e dir-lhe-ei, meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de teus empregados. Quando o filho pródigo deliberou tornar aos braços paternos, resolveu intimamente levantar-se, sair da cova escura da ociosidade para o campo de ação regeneradora, erguer-se do chão frio da inércia para o calor do movimento reconstrutivo. Elevar-se do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante, fugir à treva e penetrar a luz, ausentar-se da posição negativa e absorver-se na reestruturação de seus próprios ideais. Levantou-se e partiu no rumo ao lar paterno. Com efeito, o moço, fustigado pela provação, caiu em si. Sua fome fez-lhe lembrar da abundância da casa paterna. A disciplina abre sua mente e ele se recorda do pai e toma uma decisão movido pelo arrependimento. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu gosto muito dessa passagem porque me lembra exatamente isso. A gente tem os nossos equívocos e muitas vezes na nossa rebeldia, querer sair pelo mundo, esbanjando tudo que o Pai nos oferta diariamente, sem se dar conta que estamos desperdiçando muito dos nossos recursos. Mas chega uma hora, nesse atabalhamento de agir, que tudo se acaba e o sofrimento fica intenso. E é só na hora do sentimento que quando a gente está realmente sofrendo, que às vezes nas nossas dificuldades a gente vai indo nos conflitos, está imerso nas dificuldades e não se dá conta. Mas chega uma hora que o sofrimento aperta, dói. E a gente faz uma reflexão e cai em si. Chega, eu quero voltar para a casa do Pai. Eu quero voltar e buscar a minha serenidade. Eu quero voltar e me abrigar no manto do meu Pai. Porque lá sim, eu vou retornar o caminho da abundância de recursos, porque eu vou estar alinhado com suas leis. Dessa camada de humildade que faz a gente acessar
tudo de bom que a gente já tem dentro de nós. A gente se levanta e vai ter com o Pai. E essa é a mensagem mais importante da noite. Não importa o quanto que a gente está desperdiçando todos esses recursos que o Pai nos deu. A capacidade de raciocínio, a capacidade de ter empatia, a capacidade de fazer uma coisinha de cada vez serena, de forma equilibrada. Porque quando a gente está na adrenalina, no sofrimento, no atabalhamento, a gente está gastando a nossa energia e de forma desarvorada. Quando a gente está sereno, a gente está usando de melhor qualidade toda a nossa energia. Porque a gente está deixando fluir a conexão com o Pai, que está nos guiando. E não mais os nossos desejos, como o filho pródigo, baseado só nos seus desejos de sem responsabilidade, nos desejos egóicos. Eu quero me fartar, eu quero aproveitar ao máximo, eu quero esbanjar, eu não quero pensar no amanhã. Chega uma hora que chega. Eu não quero mais desperdiçar o meu dia desta maneira. Eu quero voltar, eu quero me levantar. Eu quero cair em si e ver o que é realmente importante. Então, essa camada de humildade que faz a gente voltar e pegar na mão do Pai. Então, essa hora de crise se torna uma hora de oportunidade de levantar-se, de elevar-se acima das circunstâncias que tanto nos recomendam no Evangelho, para que a gente possa voltar à abundância do Pai, que significa na abundância e na misericórdia dele guiar os nossos passos, para que a gente haja na serenidade o que é correto, alinhado, não é mesmo? Então, o conhecimento espírita nos faz ver, nesse texto do Evangelho, o momento preciso em que o espírito, cansado de sofrer, busca o amor celestial, reconhecendo-lhe a excelsitude. Este momento está representado na expressão cair em si. É um instante de grande valor, pois indica que a criatura humana toma consciência do efetivo estado de evolução espiritual em que se encontra. Então, toda vez que nós estamos numa crise, numa dificuldade muito grande, que a gente está perdendo o sono, quanto de nós hoje tem dormindo chorando? Quanto de nós está experienciando tanto medo, pânico, ansiedade? Quanto de nós está na crise e não sabe o que fazer? E o convite é, vamos cair em si. Vamos reconhecer que estamos cansados de sofrer. E é só quando a gente retorna ao lar e pega na mão do nosso Pai que a gente volta a se beneficiar. Porque o Pai está sempre do nosso lado, derramando sobre nós a sua misericórdia, a sua abundância. O nosso Pai nos quer sereno, Ele nos quer alinhado com as leis. Ele quer que a gente age no correto, num caminho mais certeiro. Mas nossos defeitinhos ainda é meio birrentos, né? A gente fica um pouco rebelde, a gente ainda quer muito fazer aquilo que a gente quer. A gente ainda não sabe submeter a nossa vontade sobre o comando do nosso Pai. Porque muitas vezes o Pai dá uma intuição, esse não é um bom caminho, meu filho. Não, eu quero tudo que é meu e eu quero ir para outra banda. É o filho pródigo. E tudo certo, faz parte da nossa jornada. Mas chega uma hora que a gente cansa de sofrer e reconhece que sozinho não dá conta. Como o filho pródigo, ele viu o que estava acontecendo lá, ele não conseguia nem se alimentar. Essa fome que o filho pródigo tinha é a fome que nós sentimos na hora da crise. A fome de paz, a fome de aconchego, a fome de orientação, a fome da misericórdia do Pai. Por isso que o Pai recebe cada um de nós de volta ao lar com muito amor. Ele celebra, porque ele sabe que é o caminho da humildade que vai fazer a gente se aquietar e se alinhar com as suas leis. Esse caminhar, cair em si, requer essa camadinha de humildade que está representado nessa passagem que o filho pródigo reconheceu. Puxa, na casa do meu pai tem fartura de comida. Por que eu estou passando fome aqui? Não é bem isso quando a gente está numa crise de ansiedade sem dormir? Estamos famintos. Famintos do colo do Pai. E esse é um colo abundante que está lá.
pronto para nos receber com muita alegria. Com muita alegria. Então, os conflitos que nós passamos são heranças de experiências fracassadas, mal vividas, debaixos do caminho, por falta de conhecimento e de emoção, que se vão adquirindo etapa a etapa no processo dos renascimento do espírito, do seu psiquismo eterno. Então, a gente vai vendo que nesse caminhar, a gente vai encontrando nossos conflitos que estão lá, são conteúdos que estão lá, de experiências que a gente não aconteceu, e aí, na misericórdia do Pai, Ele está oferecendo uma nova oportunidade. Quantos de nós temos conflitos dentro da nossa própria casa? Na nossa família, um prato cheio para essa reparação de dificuldades, não é mesmo? Quem de nós aqui não tem um difícil na família? E quem de nós, às vezes, não somos os difíceis da família? Não é mesmo que a gente estava falando exatamente isso? Uma verdadeira caridade é a gente se conhecer, para parar de perturbar os próximos. Porque às vezes é a gente que está perturbando e nem se dá conta. Basta um se asserenar na família que o milagre acontece. É impressionante, porque a serenidade é contagiante. Da mesma forma que a alegria, que a gentileza, que o respeito, a compaixão, são energias divinas, que vêm recheado do amor do Pai. E é muito contagiante. E quando a gente se afasta da luz do Pai, a gente encontra as nossas sombrinhas que estão lá. Por isso que a gente precisa da luz do Pai. Porque junto com a luz do Pai, a gente tem força de aproveitar as oportunidades que estão se apresentando e que a gente fica assim. Eu não sei vocês, mas que eu danço nas minhas, eu danço. Mas eu garro na mão do meu Pai e vamos que vamos. E aqui a gente fala, quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvides a assertiva do Mestre, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quantas oportunidades estão se apresentando nesses momentos de crise? E o convite é para a gente aprender a passar por isso como um momento abençoado. Para que a gente verdadeiramente aprenda nesses conflitos, nesses conteúdos emocionais que se apresentam no dia a dia. Porque cada dia que a gente acorda são mais 24 horas da misericórdia do nosso Pai, nos dando uma chance para aprender exatamente esse movimento de cair em si, de retornar ao caminho da casa do Pai, reabastecer os recursos abundantes que Ele nos oferece para seguirmos em frente no aprendizado. Então, o convite é para a gente não desperdiçar nenhum dia mais. Porque a gente não sabe quanto tempo tem aqui, a gente não sabe quem de nós é o próximo. Não é verdade? Eu não sei vocês, mas eu acordo todos os dias agradecendo ao Pai pelas 24 horas que me dê coragem, discernimento para viver em serenidade, para que eu possa ter olhos de ver as oportunidades misericordiosas que no passado eu desperdicei, mas que hoje está aqui. E com todo o cabeçal de conhecimento que eu tenho, um pouquinho mais de chance de passar na minha prova, de aproveitar esse aprendizado, para que eu possa, quando sair dessa encarnação, falar, eu fiz tudo o que eu podia e um tantinho mais. Fiquei até emocionada agora. Cai, contudo, em ti mesmo, sobre a bênção de Jesus, e transferindo-te, então, da inércia para o trabalho incessante pela tua rendição, e observarás, surpreendido, como a vida é diferente. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. E aqui é o convite, para que a gente agarre aqui essa oportunidade de cair em si. Nós temos Jesus, com as suas lições, com os seus mandamentos, com as bem-aventuranças, com o evangelho riquíssimo. Temos a nossa doutrina com o livro dos Espíritos, que nós estamos estudando de uma forma tão bacana. Quem não está participando, convido, porque é um banquete de luz.
A gente sai daqui com potencial de ir para a vida, para criar essa redenção desse trabalho incessante. Porque a gente não pode mais ficar desperdiçando as nossas 24 horas dançando em volta de dificuldade que pode levar a gente num rodamuinho, areia movediça, que parece que a gente sai do lugar. Sabe do que eu tô falando? Tá na hora de sair disso. Então é esse o trabalho, de cair em si em frente. Porque tudo bem, às vezes a gente fica no rodamuinho das dificuldades, perde o sono, perde a serenidade, parece que aí abre a porta, parece que aí não, vem aqui, me tira esses obsessores, pelo amor de Deus. Mas primeiro a gente tem que fechar a porta para não atrair o próximo. Os bons espíritos são tão caridosos, ele vem e retira. A gente vai ali para fora, pronto. Um pensamento já abriu a porta e atraiu de novo. Tô certo, Marcelo? A gente sabe muito bem como é isso, né, Marcelo? É a nossa luta, é a nossa luta. Nós temos que fazer esse trabalho de renovação, esse trabalho incessante da nossa rendição. E quando a serenidade começa a ser o ponto comum entre nós e o nosso próximo, a gente vai percebendo que aquelas encrencas diminuem de forma drástica. Porque a gente está focado no trabalho incessante da nossa rendição. Nós não estamos mais interessados em apontar dedos. Nós não estamos mais interessados em nos justificarmos, em de achar um culpado pela falta de paz que eu tenho na minha casa. A gente busca cair em si, pegar na mão do Pai e buscar junto com Jesus a nossa redenção. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo. E aí vem a importância de nos darmos conta quais são os nossos obstáculos. Porque aqui o objetivo, para manter a nossa serenidade, a gente tem que buscar entender quais são os nossos obstáculos em primeiro lugar, para depois vencê-los. Para que a gente possa superar e aprender. Muitas vezes a gente tem propósitos que são verdadeiros obstáculos na nossa vida. E a gente não se dá conta. Como é que a gente supera os obstáculos que não estão vendo? Como diz, fala assim, às vezes a gente trabalha tanto para ganhar dinheiro. Depois usa o dinheiro para buscar saúde, que perdeu trabalhando. Né? Tem obstáculos que a gente não percebe. Está acreditando que eu estou fazendo o que é certo. Vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, vou assegurar a herança para os meus filhos, tudo. Mas não está percebendo que isso pode ser um obstáculo. O exagero, né? Claro que nós temos que trabalhar e cuidar da nossa independência, tudo. Mas não a custo da nossa saúde. Faz milhões de coisas e não tem tempo para nada. Não tem tempo para ver a dificuldade que o filho está experimentando. Então é muito importante que a gente saiba superar os obstáculos que nos cercam. Mas para isso, a gente precisa ter olhos de ver quais são os nossos obstáculos. O que verdadeiramente está tirando a minha serenidade. É aquela conversa de tu, para cair em si. Há em toda a alma humana 2 centros, ou melhor, 2 esferas de ação e expressão. Uma delas circunscrita à outra, manifesta a personalidade, o eu, com suas paixões, suas fraquezas, sua mobilidade, sua eficiência. Enquanto ela for a reguladora de nosso proceder, temos a vida inferior semeada de provações e males. Esse livro, O Problema da Dor, Leon Denis, maravilhoso. Problema do Ser, Destino e da Dor. Maravilhoso. Quem não leu, a gente recomenda, porque são informações preciosas. Se a gente tem uma personalidade que é gerada, que é motivada, que é inspirada por paixões, fraquezas, nós vamos ter muitos problemas. Se eu permitir que a minha vontade de ser melhor que o outro, de estar num momento muito competitivo, que o meu bem-estar à custa de outro, eu vou ter muita aprovação. E muitas vezes a gente não se dá conta, a gente espalha muito vento. E aí quando chega a tempestade a gente se apavora.
É a lei. Nós temos que ter muito cuidado. Então, a gente precisa ver o que está sendo a força motivadora das nossas ações. E quando for essas paixões, como fala no Livro dos Espíritos, se a gente ainda não está trabalhando para domar as nossas paixões, nós vamos estar em muitas crises, com muitas dificuldades e com certeza vamos perder muito da nossa serenidade. A outra é interna, profunda, imutável e ao mesmo tempo a sede da consciência, a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. Essa é a força motivadora que vai nos guiar no caminho da serenidade. Então nós temos escolha. A doutrina nos educa que nós temos escolha. E por que meio poremos em movimento as potências internas e os que orientaremos num ideal elevado? Pela vontade. Os usos persistentes e tenazes dessa faculdade soberana permite-nos modificar a nossa natureza e vencer todos os nossos obstáculos. A vontade é a maior de todas as potências e é, em sua ação, comparável a um imã. Então, quando a gente perde a nossa serenidade no meio de dificuldades, no meio de uma crise, vamos lembrar, nós temos essa potencialidade, é pela vontade. Não é aquela força de vontade cega que leva a gente a perseverar numa meta a preço de tudo, que leva a gente a ficar muito rico e perder a saúde. Não é dessa vontade que a gente está falando, é a vontade da potencialidade da nossa alma. É a vontade iluminada pela luz do nosso Pai, pela luz de Jesus, pela ética das leis. É essa potencialidade que faz a gente fazer o que é correto, não o que é fácil, o que é alinhado. E isto faz tudo fluir. É dessa maneira que a gente fortalece esse músculo, essa potência da nossa alma, essa vontade que nos faz vencer os obstáculos. Então, é pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um alvo determinado. Eu posso escolher colocar todos os meus pensamentos na ansiedade, no medo, na dificuldade e na crise. Ou eu posso, pela vontade, dirigir meus pensamentos para me alinhar com o Pai, para me alinhar com Jesus, pedir orientação aos nossos anjos de guarda, para que nos ajude a ter serenidade, discernimento para vencer e aprender aquilo que eu tenho que aprender. Quando a gente percebe a potencialidade que o Pai nos deu, a gente não desperdiça mais esse bem como um filho pródigo. É uma potencialidade, é um recurso que o Pai colocou para a gente. Só que é um músculo fraquinho às vezes, que muitas vezes a gente dá mais poder para o medo do que para a nossa vontade. Estranho, né? A gente aprende de forma torta às vezes. Mas é às vezes, quando é o medo grande, que faz a gente ter essa camada de humildade e voltar para a casa do Pai e pedir: Pai, aqui estou, pronto para recomeçar. Me ajuda a buscar a minha potencialidades para que eu possa vencer isso. E é impressionante que basta essa decisão, essa vontade é de uma força sem igual. E o Pai, como está sempre presente com a gente, responde imediatamente, através de um amigo, do mentor, sempre tem um livro, às vezes até uma mensagem na televisão é o suficiente para acordar o espírito imortal, fortalecê-lo e relembrá-lo do caminho da redenção. O simples fato de olharmos de frente para o que chamamos de mal, perigo, dor, a resolução de o afrontarmos e de o vencermos, diminui-lhes a importância e o efeito. E esse é o grande segredo. Porque muitas vezes a gente não olha porque não se sente capaz, mas um exemplo, o medo, quando a gente não olha, ele cresce. Se eu não olho, ele cria 2 cabeças. Se eu não olho, ele pode ter 3 cabeças. Aí chega uma hora que o medo pode dirigir a vida da gente. Tem muitas pessoas que não saem de casa por medo. Às vezes a ansiedade é tão grande que não sai do quarto. E muitos se encontram deprimidos na cama. E aqui é o momento da gente relembrar
Porque quando a gente resolve fazer esse caminho da humildade, de pedir ajuda ao Pai, para que a nossa vontade, iluminado pela sua luz, a gente pode vencer qualquer dificuldade. E é essa serenidade que nos fortalece de fazer o que é preciso para retomar o caminho de casa. O sofrimento é fotógrafo oculto, deslinda os mais íntimos aspectos da personalidade, situando-se a descoberto. Aclara os menores impulsos do coração, deixando-os à mostra. Em razão disso, cada problema que te procura é semelhante ao trabalho de análise dirigida, com que o radiografar-te certas zonas do ser, de modo a vencer-lhes o equilíbrio. Cada oportunidade que se apresenta é uma maneira para a gente se conhecer, para a gente fazer esse trabalho, desse pedacinho do nosso ser que está pronto para ser trabalhado nesse caminho de redenção. Não consultes a palavra impossível no dicionário da experiência. Todos temos a vontade por alavanca de luz, e toda criatura, sem exceção, demonstrará a quantidade e teor de luz que entesoura em si próprio, toda vez que chamada a exame na hora da crise. Porque o Pai, na sua misericórdia, não coloca absolutamente nada no nosso caminho que a gente não tenha condições de vencer. Então, essa parte é muito importante. A vontade por alavanca da luz do nosso Pai. E descobrir esse teor de luz que temos dentro de nós. Porque o Pai colocou para nós essa centelha divina dentro de nós. Todas essas potencialidades que essas crises, essas dificuldades faz chacoalhar para que isso floresça. Floresça onde quer que você se encontre nesse momento, sabendo dessa possibilidade. A vontade, a confiança, o otimismo são outras tantas forças preservadoras. Bastam, às vezes, por si só, para desviar o mal, ao passo que o desânimo, o medo, o mau humor nos desarmam, entregam-se a ele sem defesa. Então, esses são os caminhos da nossa batalha. E quando a gente foca nessa conexão com o Pai, a gente tem essa força que nos preserva, que nos fortalece, que nos revigora, que nos dá vontade de sair da cama. Nessas 24 horas eu vou conseguir. Se eu não consegui ontem, eu me renovo nesse caminho, porque o Pai nos dará todas as oportunidades possíveis para a gente vencer. Porque, na realidade, é o que a gente vai fazer. A gente vai trazer a luz do Pai para nos ajudar no caminho do bem. E ele também, Leon Denis também fala: despertai do vosso pesado sono, rasgai o véu material que vos envolve, aprendei a conhecer-vos, a conhecer as potências de vossa alma e utilizá-las. Todas as vozes da natureza, todas as vozes do espaço vos brandam. Levantai-vos e marchai, apressai-vos para a conquista de vossos destinos. Isso é muito lindo. Porque quando a gente está entregue na crise, no sofrimento, na ansiedade, no medo, a gente está num sono pesado. Então vem aqui o convite para a gente levantar e marchar. Porque quando a gente acorda e sabe que a gente tem essas potencialidades, sabe que a gente nunca está sozinho. Jesus está com cada um de nós. Ele é nosso irmão, nosso guia, nosso mestre. Ele deixa todas as suas lições que a gente escuta pelo menos uma vez por semana, não é mesmo? Para nos relembrar, a gente precisa ser relembrado que a gente não está sozinho. E sabendo que tem essa doutrina que nos educa. Então nós temos escolha, a hora de levantar, arregaçar a manga e marchar. E se a gente busca esse caminho, a gente passa por todas as crises, tempestades e furacões com serenidade. Porque é na serenidade que nós vamos fazer as escolhas acertadas. Na pressa, a gente vai num trilho descarrilhado. Quem de nós aqui não machucou tanto no trilho descarregar? Eu fiz, muito. Hoje não. Hoje eu quero andar um pouco mais devagar. Hoje eu quero respirar.
Hoje eu não quero mais insultar ninguém. Ainda que eu não quero, eu faço. Mas eu estou bem vigilante para não fazer. Hoje eu não quero mais acusar ninguém. Ainda acuso, mas eu não quero mais. Eu quero aprender a tratar todos os meus irmãos com serenidade, com calma. Me colocar no lugar do outro, porque uma coisa a gente aprende com a nossa doutrina. Por trás de qualquer um que está esbravejando, pisando na jaca, sendo agressivo, fazendo tudo que eu fazia, é porque tem uma dor muito grande por trás. E quando a gente vai curando as nossas dores, a gente tem um pouquinho mais de compaixão com o desarvoramento do outro. Porque alguém teve compaixão comigo quando eu fui desarvorada. É claro que a gente tem que colocar os limites quando o ser está desarvorado. É um fato. Porque é uma caridade colocar limite quando uma criança está abusando, não é mesmo? E nós somos todos crianças espirituais. E de vez em quando a gente precisa de limite. E o Pai dá o limite. As crises que se apresentam, às vezes, são limites. Para a gente perceber, não pode fazer tudo que você quer. Do jeito que você quer, na hora que você quer. O Pai fala, não, agora não. E muitas coisas a gente luta para conquistar e não tem, não é? É o Pai falando, não, olha aí. Nem tudo pode. Até pode, mas não te convém. Não é mesmo? Então, vamos lá. Por isso, fica aqui o convite. Dessa passagem do livro Religião dos Espíritos. Na hora da crise, emudece os lábios e ouve vozes que falam inarticuladas no imo de ti mesmo. Adverte o Cristo através da responsabilidade que nos vibra da consciência. Diz o mundo, acomoda-te como puderes. Pede o Cristo, levanta-te e anda. Diz o mundo, faz o que desejas. Pede o Cristo, não peque mais. Diz o mundo, destrói os opositores. Pede o Cristo, ama os teus inimigos. Diz o mundo, renega os que te incomodam. Pede o Cristo, a que te exija 1000 passos e caminhe com ele 2000. Diz o mundo, fere a quem te fere. Pede o Cristo, perdoe sempre. Diz o mundo, descanse e goza. Pede o Cristo, avance enquanto tem luz. Diz o mundo, censura como quiseres. Pede o Cristo, não condenes. Quando nos encontramos em luta intensa, recordamos que o Senhor nos conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade da nossa exaltação. E não nos esquecemos de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados. Aceitação e paciência, sem fuga ao trabalho, são quase sempre a metade do êxito em qualquer teste a que estejamos submetidos em nosso próprio proveito. Isso é serenidade. Eu aceitar. Aceitar o que eu preciso está acontecendo. Porque tem muitas coisas que, se eu não aceitar, eu não consigo ressignificar. E tem coisas que eu não tenho como modificar, então eu preciso aceitar. E aceitando, eu vou ter discernimento, o que eu posso modificar e o que eu não posso. É a oração da serenidade. E muito de nós se empenha em modificar aquilo que não podemos. O que podemos, a gente não modifica. Foi o meu grande insight quando eu ouvi essa oração. Então, Joana nos fala, vamos nos resguardar na serenidade. Jamais ouvides que a tua é a tarefa de compreender e não de ser entendido, de ajudar e menos de ser auxiliado, não te permitindo a intoxicação fluídica dos transtornos que os infelizes atudem, mantendo-se jovial e sereno em todas as situações. O triunfo do verdadeiro vencedor não é contra as demais criaturas dele necessitadas, mas sim sobre as heranças negativas que lhe dormem no imo e apresentam-se ardilosas e contínuas. Resguarda-te na serenidade, se pretendes a vitória, vence as inclinações negativas e deixe-te conduzir pela serenidade. Então fica aqui o convite de Joana de Ângeles, que nos fala para a gente vencer as nossas inclinações negativas.
é o único caminho, porque se a gente não está fazendo esse trabalho de luta, a gente não consegue ter a serenidade, porque a serenidade vem dessa humildade, de saber que sozinho a gente não dá conta, que a gente precisa dos mentores, precisa um do outro, a gente precisa principalmente do amor e da misericórdia do Pai, e sabendo que Ele é um Pai amantíssimo, é um colo, um manto que nos protege diariamente. Então é só uma decisão nossa de voltar para a casa do nosso Pai todos os dias e aproveitar todas as 24 horas que Ele nos oferece. Muito obrigada por terem ouvido com tanta generosidade e carinho que eu recebi do rostinho de todos vocês. Muito obrigado, Biga. Aqueles que nos assistiram pela internet, muito obrigado pela colaboração, pela participação. Vamos agora encerrar as nossas transmissões, porque vamos dar início à última parte dos trabalhos, os passes.